Boa noite você, telespectador de Guarapuava, do programa Minutos de Argumentos. Mais uma vez estamos aqui com você para discutir argumentos e não retórica. Esta é a finalidade deste programa, discutir questões que envolvam de fato as implicações da nossa vida pública e da nossa vida privada, dos acontecimentos que arrolam no país, no estado e no nosso município. O programa Minutos de Argumentos tem pautado por discutir questões relevantes, mas que fogem do discurso único, do discurso oficial, que muitas vezes quer nos intoxicar, nos desidratar, enfim, nos padronizar. E esse é o objetivo. E hoje eu não posso me furtar de discutir uma questão bastante relevante, de interesse aos nossos acadêmicos, aos nossos profissionais liberais, enfim, do interesse da sociedade brasileira. Estamos vivendo em uma sociedade do pânico e do medo. E isto ficou bastante acirrado nos últimos dias, com os últimos acontecimentos envolvendo o primeiro comando-geral, um grande grupo organizado, vinculado ao crime organizado, que em muito superou o comando vermelho do crime organizado no Rio de Janeiro. O Brasil mais se assemelha nesse momento com uma Colômbia. Oxalá que não se assemelhe com o Oriente Médio. Mas as coisas caminham numa direção quase que sem controle. Estava com muito cuidado analisando o verdadeiro sentido da palavra governo. E a palavra governo significa controle da situação. Recapitulando um clássico da ciência política, chamo a atenção para a obra Leviatã, de Thomas Hobbes, quando pela primeira vez tecia comentários sobre a importância da centralização do Estado moderno. E naquele momento já se anunciava que era necessário a criação da razão e não do instinto para a organização social e jurídica, contra a bárbare, contra o caos, contra a desordem. E nesse momento estamos presenciando, estamos visualizando um dos maiores problemas que tem acontecido na realidade da violência urbana brasileira. Estamos impotentes, estamos engessados e muitas vezes blindados diante destes acontecimentos que nos fazem refletir sobre as questões estruturais da violência brasileira. Estamos lendo antropólogos, sociólogos, filósofos, cientistas políticos que têm examinado esta epidemia, esta violência endêmica que nos assusta e assola o país. E nos faz discutir, evidentemente, o melhoramento das nossas autoridades e das nossas instituições. Eu sempre tenho defendido aqui, neste programa, nos minutos em que falo, a possibilidade do aperfeiçoamento da democracia, do aperfeiçoamento das instituições brasileiras como um todo. Há muito tempo temos abandonado o real conceito de revolução para o conceito da razoabilidade. Todavia, algumas coisas nos deixam perplexos. A eventual possibilidade do governo ter negociado com o PCC o fim dos ataques violentos. Isso nos deixa extremamente preocupados, porque a situação realmente traz o descontrole das autoridades diante do episódio. E o problema maior se intensifica quando se disputa questões eleitorais sobre o bônus de se vencer esse problema pela ótica do PSDB ou pela ótica do PT. Depende da abordagem como se trabalha essa questão. Então eu trago para você aqui algumas considerações que considero relevantes e que gostaria que você pudesse discutir com seus familiares, com os estudantes, com a sociedade organizada e mesmo, de maneira geral, as pessoas que estão nos ouvindo de maneira aleatória. Gostaria de trazer aqui algumas considerações do início dessa discussão. Na verdade, o DEIC, essa polícia especial que trabalha o crime organizado, que tenta coibir o crime organizado, resolveu, numa maneira, de certa forma, racional, transferir alguns presidiários de alta periculosidade do regime disciplinar diferenciado para afastar a comunicação e até mesmo o agir estratégico destes grupos organizados. E a reação veio com muita velocidade, veio de uma forma explosiva, com os ataques na principal cidade do país, nas cidades interioranas do estado de São Paulo, atingindo outros estados como Mato Grosso, Paraná, até mesmo Goiás, enfim, atingindo outros setores da sociedade civil. E quando se atinge policiais,
e autoridades, evidentemente que se atinge a sociedade como um todo, né? Não dá para desvincular, não dá para descolar essa situação. Então, é importante problematizar essas questões e trazer aqui para você algumas reflexões que considero, diria, importantes. A primeira questão que eu quero propor ao debate é que situações de caos aconteceram em outras cidades mundiais, como Sarajevo, na guerra da Bósnia e até mesmo na guerra vinculando a Sérvia e a Croácia, e os moradores da cidade de Sarajevo continuaram trabalhando, não se afugentaram, não se esconderam, não se anularam, enfim, a vida continuava normalmente, apesar dos ataques ocorrendo de dia, de tarde e de noite. Bagdá presenciou nos últimos anos ataques consideráveis e o povo, ou o mercado de Bagdá, continuou operando de maneira muito semelhante aos momentos anteriores à guerra. Mas a população de São Paulo, a classe média paulistana, resolveu se afugentar nos seus bunkers, na sua vida doméstica, na sua vida privada, se escondendo de uma forma covarde ou de uma forma assustadora, não enfrentando a situação e talvez nem entendendo os acontecimentos últimos que estavam surgindo. Algumas declarações foram dadas pelo governo federal, pelo governo estadual, mas informações quase sempre desencontradas. E não se tomou uma medida estrutural para se asfixiar a quadrilha. E a questão nevrálgica tem a ver com tecnologia, que é a questão dos celulares, né? A questão dos celulares. Alguns investigadores, alguns teóricos da Polícia Civil e também da Polícia Federal chegaram a mencionar a impotência do Estado diante das operadoras de celulares. Ou seja, o mercado falando mais alto, determinando situações que fugiam ao controle do Estado. O Estado, evidentemente, temos afirmado neste programa e nas aulas que temos dado, tem enxuto, tem ficado enxuto, tem diminuído, tem quase que desaparecido diante do mercado, diante da globalização. E isso ficou muito crasso agora, muito visível, diante do poder das operadoras que se negam a tomar uma postura interventora nessa questão, até porque foi provado a grande comunicabilidade que existe entre alguns líderes do PCC e membros que estão nos outros presídios e clientes que estão fora dos presídios, agindo por encomenda por estes grupos organizados. É fundamental que o Estado tome as rédeas do jogo novamente, como já teve em outras ocasiões, e resolva governar, porque do contrário, nós estamos vivendo num período de desgoverno, de caos, de anarquia, de desobediência civil e, enfim, a nossa grande trincheira, que são as instituições, estão cada vez mais ficando desacreditadas e isso é extremamente perigoso num período em que se aproxima o processo eleitoral de outubro. Então eu queria chamar a atenção da grande facilidade de articulação dos bandidos ou do banditismo no Brasil, né? Inclusive eles estão usando uma arma que até então não usavam com maestria, mas parece que se profissionalizaram no setor que é o setor da informação e do boato, né? Eles realmente estão orquestrando planos mirabolantes, o crime é de fato organizado, não diria que o governo hoje é organizado, eles têm planilhas, eles têm organogramas, a coisa não é mais fictícia, como se anunciava nos filmes da década de 80 e do início da década de 90. É preciso enfrentar esse problema, não de forma transvergizada, não de forma apenas para amenizar a situação. Só que é claro que não dá tempo nem de discutir essa questão, porque a situação urge e exige uma ação rápida e eficaz. E me parece que a ação mais rápida e mais eficaz é a colaboração da sociedade civil organizada, mas sobretudo a intervenção do Estado com relação às operadoras. Isso não vai bastar, evidentemente, mas é o começo para se colocar um fim num problema sério. Claro que a pauta da segurança pública entrará, evidentemente, nas plataformas eleitorais. E daí vem aquelas possíveis utilizações de retóricas eleitoreiras, seja pelo PSDB, seja pelo PT, com a ajuda do governo federal, sem a ajuda do governo federal. E isso é preocupante também, até porque há associação nítida e clara do PCC, de Comando Vermelho, com políticos, com autoridades de fato constituídas, né? Isso no Rio de Janeiro não é nenhuma novidade,
é uma literatura que já se estende desde o período de Brizola e até mesmo um pouco, mas se consolida na era Brizola, e agora está claro que São Paulo reage com um crime muito mais organizado que o Comando Vermelho. Eu estou com um texto aqui bastante interessante da antropóloga Alba Zalaur, afirmando que o ataque do PCC revela uma faceta até então oculta do crime organizado em São Paulo. Ele é muito mais centralizado, muito melhor coordenado e tem uma retórica política que se assemelha à retórica das Farc e dos grupos organizados da América Latina, do Peru e da Colômbia, que estão agindo de forma estratégica, de forma muito bem planejada e de forma muito bem pensada. As falas, as mensagens, os discursos, e que é realmente uma afronta à autoridade e à democracia brasileira. Mas uma questão que a antropóloga coloca é do armamento utilizado pelo PCC. Não é um armamento que você compra numa esquina, é um armamento que advém, de fato, das Forças Armadas. Ou seja, é um problema interno da própria estrutura governamental. As Forças Armadas brasileiras têm que fazer um balanço sobre o vazamento dessas armas e como que elas chegam até as mãos dos criminosos e dos bandidos brasileiros. O que é que está acontecendo com seus depósitos? É um problema de corrupção, então? E me parece que esse é um problema estrutural. Os corrompidos, os que se corrompem, funcionários, políticos, a justiça como um todo, que está hoje desacreditada perante a opinião pública, né? Então, como tomar uma atitude no serviço público, né? Como se estabelecer o resgate da ética no serviço público capaz de diminuir esse principal problema, que é a colaboração de alguma faceta das autoridades brasileiras, de alguns políticos da autoridade brasileira, com o diálogo direto com o PCC. E se essa ideia realmente, que vai ser investigada agora pelo Ministério Público, ter um fundo de verdade, nós temos que realmente construir um novo Estado. É a bárbare, é o caos, é a irracionalidade tomando conta daquilo que nós mais deveríamos acreditar, que é as autoridades brasileiras como um todo. Eu chamo a atenção também de um texto do grande Gilbert Stein, que coloca, num artigo bem rápido, policiais morrem, mas o alvo somos todos nós. O que está em jogo é saber até que ponto o crime organizado consegue pressionar as autoridades a evitar as punições. Porque se a violência se esgotar por um acordo branco, por uma revolução em tese passiva, nós devemos ficar muito mais preocupados e pensar na refundação de um novo Estado, com novas balizas, com novas estruturas, e isso deve ser iniciado nas escolas do ensino fundamental, nas escolas do ensino médio, nas escolas profissionalizantes, um grande trabalho a longo prazo de educação para a paz, a educação para a civilidade, a educação para a possibilidade de termos uma cultura diferenciada, de não corrupção e uma educação para a paz, e não uma educação violenta, como aquela que é patrocinada muitas vezes por veículos de comunicação de massa, que divulgam os melhores momentos do programa Linha Direta. Isso é preocupante. Os filmes enlatados, os filmes que trabalham a competitividade violenta, é preciso botar um basta nessa situação. É preciso resgatar a coragem cívica para enfrentar e tocar nessa ferida. E evidentemente que se a segurança pública for o maior tema desse pleito eleitoral, nós já vamos sair de alguma forma vitoriosos. Mas é preciso não só trabalhar como tema central desse processo eleitoral a segurança pública, mas sim a questão da corrupção. Corrupção que esta atinge policiais, autoridades e até mesmo os funcionários do sistema carcerário brasileiro como um todo. É preciso levar em conta que o mundo está acompanhando de perto e os comentários dos principais jornais estrangeiros não são nada agradáveis de se ler. Um dos jornais mais importantes da Alemanha noticia o Iraque em São Paulo. Os autores da ação, os clientes do PCC, que devem favores ao PCC, são conhecidos como Bin Ladens do Brasil. Um outro jornal importante da Inglaterra vai discutir que dezenas morrem em ataques de criminosos contra o maior ataque às autoridades do Brasil. Jornais americanos também se manifestam, dizendo que gangues do Brasil
matam muitas pessoas. Jornais sul-americanos, como o Jornal da Argentina, né, facção do PCC, já superou, inclusive, as facções mais conhecidas no mundo, que são as facções do Rio de Janeiro. Jornais norte-americanos, jornais franceses, jornais indianos, o mundo está acompanhando. E se a nossa imagem já não era boa por nossas mazelas, por nossa violação aos direitos humanos, porque realmente nós não podemos assegurar que temos no Brasil direitos humanos, porque essa questão de dar abrigo, de dar coisas básicas e mínimas, são de fato, como você sabe, direitos de animais. Nós precisamos de muito mais do que apenas direito de animais. Nós precisamos de direitos humanos, proteção, segurança, estabilidade, qualidade de vida. E como nós vamos viver reféns de uma situação como esta? O programa Minutos de Argumentos começa a partir de hoje uma discussão mais densa sobre os desdobramentos e as implicações dessa questão. E eu convido você para enviar o seu e-mail para o mestreclaudio@uol.com.br, acessar o site www.mestreclaudio.pro.br, enviar sugestões, enviar artigos, seus comentários, suas frases, para que você possa nos ajudar a criar uma nova cultura política no Brasil, a começar pela nossa cidade de Guarapuava. O programa Minutos de Argumentos quer agradecer o apoio cultural do Grande Hotel, que sempre tem nos dado voz e espaço aqui na TV Araucária. Agradecer você, telespectador, você, estudante, você do Colégio Lobo do Paraná, você da Faculdade de Guarapuava, da Faculdade de Campo Real, você da Faculdade de Guaracá, você da Unicentro, você cidadão guarapuavano, você que comunga com a discussão mais densa e mais profunda. Um forte abraço a alguns colegas, em especial, o professor Ariel José Pires, professora Maria Madalena Neroni. Um forte abraço aos colegas do Departamento de História e de Filosofia. Um forte abraço a você que tem sempre nos prestigiado. Queria mandar um abraço bastante especial também ao Luiz de Chiar, o padre Sérgio, que sempre, quando nos encontra, sugere pautas e colabora com essa questão muito importante. Um forte abraço e voltamos na próxima oportunidade com mais informações.